pessoal, tudo certo? Tô aqui pra resolver a questãozinha que eu coloquei ontem no Stories pra vocês, tá bom? Caralho, o Então, maluco é gente, brabo. mais do que acertar a questão, eu quero que vocês peguem um método de resolver questões de interpretação. Então, como método, a primeira coisa que eu indico pra vocês é ler muito bem o enunciado da questão. O enunciado vai te dizer muito bem o que a questão quer de ti, e além de dizer o que a questão quer de ti, vai te chamar a atenção para aquilo que tu tem que prestar mais atenção no texto, para aquilo que tu tem que salientar no texto na hora da tua leitura, aquilo que vai ter que se destacar na tua cabeça, na tua mente na hora da leitura, tá bom? Então vamos ler muito bem o enunciado da questão ali. A função sociocomunicativa desse texto é... Então, gente, a função sociocomunicativa, ele quer o objetivo daquele texto, qual é a função daquele texto dentro da sociedade. Tá? E agora, Sor, já sei, já li o enunciado, posso reler meu texto? Não. O que tu vai fazer agora? Tu vai ler a legenda do teu texto, porque a legenda vai te dizer de onde foi tirado aquele texto. Como a gente pode ver aqui, a legenda, gente, tá dizendo que o texto foi retirado da revista Mundo Estranho. A gente sabe que dentro de uma revista tem vários gêneros textuais, publicidade, artigo de opinião, reportagem, notícia, mas a gente sabe também que, de um modo geral, a revista ela tem por objetivo principal, como função principal, dar informação às pessoas, dar informação ao leitor, tá bom? Beleza, Sor, eu li o enunciado, eu sei de onde vem esse texto, vou ler meu texto? Não, vai pro título, gente, vai pro título. Por quê? Porque o título, quando ele é um bom título, ele vai te dar muitas informações sobre o conteúdo do texto. E ali vocês podem ver que o título é o seguinte: qual a diferença entre publicidade e propaganda? E daí é uma pergunta. O que acontece? Gente, publicidade e propaganda, ele está dizendo ali, sabe qual é a diferença? Então, se ele está te perguntando isso, é sinal de que o texto vai se preocupar inteiramente em responder essa diferença, tá bom? Então, tu já sabe qual é a preocupação principal do texto. A preocupação principal do texto é responder a diferença entre publicidade e propaganda. Vamos ler o texto? Vou ler o texto para vocês, então. Esses dois termos não são sinônimos, embora sejam usados indistintamente no Brasil. Propaganda é a atividade associada à divulgação de ideias, políticas, religiosas, partidárias, etc., para influenciar um comportamento. Alguns exemplos podem ilustrar como o famoso Tio Sam, criado para incentivar jovens a se alistar no exército dos Estados Unidos, ou imagens criadas para demonizar os judeus espalhadas na Alemanha pelo regime nazista, ou um pôster promovendo o poderio militar da China comunista. No Brasil, um exemplo regular de propaganda são as campanhas políticas em período pré-eleitoral. Já a publicidade, em sua essência, quer tornar algo público. Com a Revolução Industrial, a publicidade ganhou um sentido mais comercial e passou a ser uma ferramenta de comunicação para convencer o público a consumir um produto, serviço ou marca. Anúncios para a venda de carros, bebidas ou roupas são exemplos de publicidade. Gente, como a gente já fez a reflexão do enunciado, como a gente já fez a reflexão de onde foi tirado esse texto, do título, a gente já não tem nenhuma novidade aqui. O texto, basicamente, ele quer distinguir publicidade de propaganda, que é utilizado no senso comum de uma forma única, tá? Perfeito. Mas o que mais a gente pode chamar atenção para o texto? Gente, quantas questões a gente tem dentro do Enem de publicidade? Em média, 4 questões, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas, gente, tem várias coisas aqui que o texto traz, que o texto suscita, que pode ajudar a gente a resolver uma outra questãozinha da prova. Então, muita atenção nos textos do Enem, porque além de poder ajudar vocês na resolução de uma outra questão da prova, ele também pode trazer repertório para a redação de vocês. Então não adianta vocês lerem muitas vezes rápido, afobado, porque o que acontece? Vocês vão perder, às vezes, um elemento que pode auxiliar vocês na continuação da prova, tranquilo? Então vamos lá. Agora o que eu fiz, Léo? Eu li bem o texto. Eu vou para onde? Vou fazer minha questão? Vai fazer a tua questão, mas segura no coração. O que acontece? Primeira coisa que tu vai fazer é ver os verbos que começam cada assertiva. Por quê, gente?
Porque os verbos, muitas vezes, eles extrapolam demais a questão ou eles reduzem muito a questão. Então, se tu analisar muito bem, se tu for munido certo com as informações que a gente já viu, tu vai ver que alguns verbos ali estão muito fora da rota. Vamos pegar, por exemplo, a questão A. Ilustrar, tá, gente? E vamos ler a questão A já direto. Assertiva A. Ilustrar como uma famosa figura dos Estados Unidos foi criada para incentivar jovens a se alistar no exército. Gente, a função comunicativa do texto não é ilustrar a famosa figura do Tio Sam lá. A figura do Tio Sam, se vocês voltarem no texto, vocês vão ver que ela é utilizada apenas como um exemplo. Ela é uma informação secundária no texto. Lembrando que o principal objetivo do texto é distinguir publicidade e propaganda. Essa figura do Tio Sam ali é utilizada como exemplo em uma parte do texto, que eu posso até ler aqui para vocês, que está escrito o seguinte: alguns exemplos podem ilustrar, como o famoso Tio Sam. Então o Tio Sam ele é utilizado como exemplo, ele não é utilizado como ideia principal do texto. Tá? Vamos para B. Explicar como é feita a publicidade na forma de anúncios para a venda de carros, bebidas ou roupas. Gente, a função do texto não é explicar como é feita a publicidade, e sim distinguir os dois conceitos, publicidade e propaganda. C. Convencer o público sobre a importância do consumo. Também não. Convencer, não, gente. Em nenhum momento o texto quer te convencer de alguma coisa. O texto está te informando que não é a mesma coisa. Tá? E vamos para D, que é a nossa resposta certa. Esclarecer dois conceitos usados no senso comum. Sim, o texto o tempo inteiro ele se preocupa, inclusive no título, em te dizer não é a mesma coisa, são coisas diferentes, tá? Então a gente ficaria na D. E aí, gente, por que está errado? Divulgar atividades associadas à disseminação de ideias. Gente, o texto não quer divulgar nada, o texto quer te informar que não é a mesma coisa falar de publicidade e de propaganda, apesar da gente usar no senso comum de uma forma idêntica, tá bom? Então, ficaremos na alternativa D, recuperando e retomando o método de resolução de questões de interpretação. Primeiro, lê muito bem o enunciado, tá? Lê o enunciado, lê a legenda e reflete sobre o que esses dois elementos vão te dizer a respeito do texto que tu tá prestes a ler. Vai para o título, tenta fazer perguntas para o título, ver como é que esse título está agregando valor ao texto. Lê o texto, vai para os verbinhos que iniciam ali as assertivas. Esses verbinhos também vão te formar várias coisas. Ou muitas vezes os verbinhos vão anular a possibilidade daquela assertiva estar correta. Lê cada questão, faz a questão de interpretação. Provavelmente com esse método vai dar muito certo. Cada vez que tu fizer esse método na hora de treinar, fazer exercícios, cada vez tu vai ficar mais ágil e mais rápido nessa resolução de questão. Então, é a prática que vai te trazer a perfeição. Não adianta tu querer no início, lá em que tu não tem prática de fazer isso, querer pular etapas. Isso não vai te ajudar a evoluir. Lá no início, tu tem que fazer passo a passo, passo a passo, passo a passo. Depois que tu resolveu umas 800 questões, 700 questões, 600 questões, e sim, é possível resolver isso, tu vai ver que tu vai acelerar o processo. O processo vai ficar cada vez mais rápido para ti. Então, a intenção é essa, que o processo se torne cada vez mais rápido e que tu consiga resolver de uma forma cada vez mais rápida as questões. Tá bom? Espero que tenha ajudado vocês, espero que tenha contribuído para vocês de alguma forma. Obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Eu vou deixar as competências e habilidades que essa questão exige lá no feed, na descrição do vídeo, tá bom? Abraço, beijo pra todo mundo, até a próxima, gurizada. Tchau, tchau.